Olá pessoal, sou Daniela Abreu do podcast Assustadoramente. Se inscreva no canal, deixe seu like e siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio. E vamos para o relato de hoje. Minha vida e o sobrenatural. Depois de maratonar quase todos os episódios do podcast, vi que não sou uma pessoa maluca e que não estou sozinha. Assim, criei coragem para enviar o meu caso. Desde pequena, uns 7 anos, tenho paralisia do sono. Então, com o tempo, já nem era assustador para mim. Eu, nessa idade, via as luzes coloridas, nada demais. Na minha adolescência, aos 16 anos, as coisas já não eram tão coloridas. Eu tinha um costume de dormir com a janela aberta. Aqui é muito calor e na época eu não tinha ar-condicionado. Além disso, eu gostava da luz que entrava na janela daquele jeito. Certo dia acordei apertada para fazer xixi. E quando olhei para a janela, eu vi vários seres pequenos. Eu não sei como chamar. Tinham os olhos grandes, igual lêmures, mas um corpo feio e magro. Eles se balançavam e me olhavam fixamente. Meu coração estava saindo pela boca. Eu pisquei o olho e nada. Aí eu consegui esticar o braço e liguei a luz. Eles sumiram. Fiquei na cama tremendo toda até ter coragem de chegar perto da janela para fechá-la. Obviamente, não consegui mais dormir naquela noite. No dia seguinte, quando fui contar para os meus pais, eles não acreditaram. Eu insistia que tinha visto algo e eles falavam para eu parar com aquela conversa. Aquilo foi apenas o começo. Às vezes, eu acordava com um psiu bem no pé do ouvido, como se estivesse pertinho de mim. Eu acordava assustada, procurava se tinha alguém acordado em casa e nada. Mais uma noite em claro. Depois de alguns meses, eu mudei a cama de lugar. Não queria ficar com a cama de frente para a janela e do jeito que eu coloquei, agora dava de frente para a porta. Como sempre, porta aberta. Até que acordei à noite com uma paralisia do sono. Olhei para a porta e lá estava um cara com o cabelo do Jack Sparrow. Um blazer grande, sorriso sacana e dentes muito amarelos. E novamente meu coração acelerou. Putz, um cara que parecia andarilho na porta do meu quarto, com um sorriso sacana. Conforme eu fixava o olhar, ele não se mexia. Pensei, tá bom, isso é uma alucinação. Eu tentei dormir, continuei vendo aquela figura por meses e meses. Parei de sentir medo. Eu acordava, ouvia e voltava a dormir. Passei numa faculdade em outra cidade, outro estado. Fui morar em Uberaba, a cidade do Chico Xavier. Para quem não conhece, na região central, em todo o bairro, parece ter um centro espírita. Eu acordava várias vezes com a porta batendo enquanto mantinha a janela fechada. Me sentia realmente bem e protegida em relação à espiritualidade, por mais que às vezes estivesse triste. Tive que ir embora da cidade onde fiz faculdade mais cedo, pois havia engravidado. O puerpério foi muito difícil. Decidi não ficar com o pai do meu filho devido a diversas traições, dentre outros motivos. Quando meu filho tinha 2 anos, eu tive uma crise de depressão. Senti a minha vida estagnada. Voltei a ver o tal andarilho sacana dentro do meu quarto e brigava constantemente com meus pais, por causa da minha depressão e autocobrança, pois eu não conseguia conciliar trabalho e maternidade. Eu estava carregada negativamente, só conseguia pensar em coisas ruins, que eu não tinha futuro, que nunca encontraria ninguém. Um dia, estava sentada na calçada com minha avó e do nada escutamos um barulho de vidro quebrando. Até brinquei e falei, "Ihu, quebra!", pensando que fosse nos vizinhos. Entramos em casa, no fundo tem uma varanda enorme com uma mesa de madeira de 2 metros. Nela, minha mãe tinha colocado um plástico muito grosso para protegê-la da sujeira. Sobre essa mesa tinha um prato com sal grosso que minha mãe tinha colocado, sabe-se lá para quê. Esse plástico estava virado e o prato estava no chão, quebrado. Nem com as piores tempestades, aquele plástico se movia, ele era muito grosso. Não teve ventania naquela tarde, não tinha entrado ninguém lá. Tínhamos um pastor alemão que latia para qualquer barulho ou pessoas que passassem na frente. Certamente ele teria latido se alguém entrasse em casa. Eu sonhava coisas pesadíssimas à noite. Passaram anos, eu continuei vendo coisas, mas nada assustador. Terminei minha faculdade, passei na residência, fiz minha pós-graduação,
Reformei a casa onde a minha já falecida avó morou e após terminar a residência, já com um novo relacionamento, tivemos uma linda filha. Eu estava ansiosa para voltar a trabalhar e após 3 meses do nascimento da bebê, eu estava trabalhando na ala do Covid-19 do hospital público da minha cidade. Só que 2 filhos, 2 enteados, casa para gerenciar, marido, roupa, louça, eu fui me sentindo sobrecarregada e esgotada, ao mesmo tempo que as paralisias voltaram. Até que comecei a conversar com minha chefe que participava de um evento de Umbanda e ela disse que minha espiritualidade estava em alta. Comecei a mentalizar que queria ver essas coisas, queria fazer parte desse mundo. Que burrice, sem preparo e sem conhecimento. Uma noite estávamos só eu, meu marido e minha neném que já estava dormindo. Cochilei vendo TV e fui dormir enquanto meu marido continuava na sala. Tinha sido uma noite gostosa e calma que não tínhamos há tempo. Nossos outros filhos estavam com os avós. Eu estava feliz por aquela noite tranquila. Eu lembro perfeitamente. Eu deitei. Comecei a ouvir um ruído, como se fosse um rádio fora da estação por alguns minutos. Eu não conseguia me mexer. Até aí não estava com tanto medo. Até me senti sendo puxada para o fim da cama. Não sentia nada me tocar, apenas fui puxada. Depois disso me senti sendo empurrada para cima. Eu tentava gritar e nada. Eu via meus móveis, guarda-roupas, tudo. Eu escutava sussurros e via sombras, mas não via rostos e nem entendia o que falavam. Quando aquilo acabou, eu corri para a sala e chorei igual criança e abracei meu marido. Para mim, aquilo tinha demorado 1 hora. No relógio foram pouco mais de 10 minutos. Não consegui mais dormir naquela noite e decidi, definitivamente, que não queria essas coisas, porque eu não tinha preparo psicológico para lidar com isso. Foram situações e visões diversas. Eu as associo com a energia que eu emanava. Podemos atrair espíritos que se alimentam ou são atraídos por isso. Tiveram muitos outros casos, mas esse texto já ficou gigante. Esse relato foi enviado no e-mail pela Thalita do interior de São Paulo.